Olá, queridos amigos, alunos e professores da Escola Renascença. Nós estamos aqui para começar um novo projeto. Hoje é sábado e o nosso objetivo é que todo sábado de manhã nós coloquemos um estudo da Palavra de Deus. Esse é um projeto da capelania que tem por título a seguinte pergunta: nós vivemos no tempo do fim? Vivemos no tempo do fim? Aqui na capelania nós pensamos em fazer esse projeto porque nós estamos vivendo num momento um pouco complexo nesse mundo, que é agora esse período da pandemia do coronavírus, e muitas pessoas estão preocupadas com relação ao fim dos tempos. Será que realmente está próximo da volta de Jesus? Então, todo sábado de manhã a gente vai ter esse estudo. Eu até convido você para assistir os estudos. E nós vamos disponibilizar um link do YouTube para você compartilhar esses estudos para as pessoas que desejarem assistir, que você sabe que precisa conhecer sobre essas mensagens bíblicas sobre o assunto. Compartilhe com seus amigos, porque é importante nós divulgarmos a palavra de Deus. Além disso, nós vamos... eu vou dizer para vocês aqui agora, nós temos um WhatsApp aqui da escola, para vocês fazerem perguntas, para sugestão também de estudos. Se vocês têm... eu queria saber sobre esse assunto. Você mande no nosso WhatsApp, que é o 61 98372 2229. Eu vou até pedir depois para o Thiago colocar esse número aqui na tela, para vocês verem aqui embaixo. E aí vocês vão poder interagir com a gente. Mas resumindo, né, vamos apresentar aqui agora. Está aqui conosco, para o primeiro estudo dessa série, o pastor Marcos Wagner. Ele é o presidente da nossa mantenedora, aqui da Escola Renascença. Ele vai vir aqui outras vezes, mas já está inaugurando esse momento. Seja bem-vindo. Obrigado. Marcos. É muito bom tê-lo aqui conosco hoje. E o tema de hoje, pessoal, é quase meia-noite na Terra. Esse vai ser o assunto que nós vamos estar trabalhando hoje. Então, voltando aqui à parte introdutória, como eu disse para vocês, todo sábado de manhã, pela graça de Deus, nós vamos estar postando esses estudos sempre com um tema, falando sobre a volta de Jesus. Eu comecei aqui comentando sobre a questão da preocupação das pessoas, porque assim, eu tenho certeza que lá no subconsciente as pessoas estão preocupadas, não estão, Marcos? Com certeza. Alguém já te perguntou alguma coisa sobre isso alguma vez? Sim, as pessoas relacionam quando passam por períodos de crise como esse, como a pandemia, aí vem à mente novamente, mas será que é verdade? Será que a Terra, o planeta, a história da humanidade vai ter um fim? Esse tipo de coisa, né? A volta de Jesus, profecias da Bíblia, profecias de Nostradamus e tantas outras. Então, são assuntos que realmente mexem com as pessoas, especialmente num período como esse que estamos vivendo, estamos passando. Eu não sei, você que está assistindo a gente, se você realmente está preocupado. Eu vou dizer particular, eu estou preocupado. Preocupado em que sentido, né? No sentido de perceber que o fim está chegando e nós precisamos de ir para onde? Para a Bíblia, para a Palavra de Deus, conhecer mais. Por isso que a gente está aqui hoje, né? Fazendo esse bate-papo e também esse estudo para transmitir para vocês um pouco mais do conhecimento bíblico. E olha que interessante. Eu estava assistindo durante essa semana um dos programas da Rádio Band News, que é com o Reinaldo Azevedo. É 18 horas, viu, pessoal? Se não me falha a memória, esse programa. E quando ele inicia o programa, o Reinaldo Azevedo, ele comenta sobre essa preocupação, porque olha só, eu já ouvi pessoas me perguntando ou comentando sobre questões do fim do mundo. No YouTube, se você entrar, tem vários vídeos comentando sobre coisas na política a nível mundial que estão acontecendo. E ele faz um comentário, eu queria até colocar aqui para vocês ouvirem, quer ver? E aí as Olha só que pessoas ficam interessante. apocalípticas, né? Ficam pensando no fim dos tempos, começam a ter uma dimensão escatológica da vida. Escatológica, e a escatologia tem dois sentidos, né? Tem aquele de mexer com porcaria, né? E tem outro do fim dos tempos. Estamos chegando ao fim dos tempos. Eu nunca estou no fim dos tempos.
Vocês ouviram então aqui o Reinaldo Azevedo falando. Então as pessoas estão dizendo, ele usa a expressão, as pessoas estão apocalípticas, ou seja, estamos chegando realmente no fim dos tempos. Pessoal, eu vou até compartilhar com o irmão Marcos o que ele acha. Eu sinto que isso é o Espírito Santo. Se as pessoas estão apocalípticas, como diz Reinaldo Azevedo, isso é o Espírito Santo que está tocando no nosso coração. Entendeu? Falando, olha, o fim está chegando. E eu já quero adiantar para vocês que o nosso estudo, ele vai estar, os estudos que a gente vai estar fazendo, ele está baseado em Mateus 24, que é conhecido como sermão profético. Inclusive hoje é Mateus 25, né, irmão Marcos? Mateus 24 é o sermão profético que Jesus apresenta ali vários sinais de quando ele estivesse próximo de voltar a essa terra. Então Jesus está, quando ele estivesse às portas, vamos dizer assim, vindo a esse mundo, então nós teríamos vários sinais acontecendo. Eu sei, o irmão Marcos sabe também, se o irmão Marcos quiser comentar aqui com a gente, mas isso já acontecia, né? Isso é coisa dos antigos, terremotos sempre aconteceu, fome sempre teve, doença sempre teve. E inclusive na pandemia, não sei se vocês receberam no WhatsApp algumas explicações, né? A cada 100 anos tem uma pandemia. Tá, tudo bem, a cada 100 anos tem uma pandemia. Isso, realmente, nós temos esses dados históricos. Mas e aí? Essa é só mais uma pandemia? E aí, será que tem alguma coisa a mais sobre isso? Fique à vontade, viu, Marcos? Se quiser comentar, nós estamos aqui no bate-papo para despertar no coração das pessoas que estão nos assistindo essa preocupação que é bíblica, entendeu? O tema é da palavra de Deus, né? O interessante aí é que não só aqueles que lidam com a Bíblia, estudam a Bíblia, se preocupam, abordam esse tema. Temos outras áreas, até mesmo da ciência, que anunciam a possibilidade de um fim da humanidade. O mundo artístico explora muito, né? Quantos filmes já foram lançados, né? Aí? 2012, teve um filme assim? Teve outros tantos aí, que se você procurar, especialmente nesse tempo aí, muitos estão assistindo filmes com essa conotação. Então, o ser humano tem essa preocupação, tem essa apreensão e essa interrogação, esse questionamento. Haverá um fim? E nós agora? Estamos chegando no fim? Inclusive, vai ser, todos os nossos estudos aqui têm esse lema, né? Vivemos no tempo do fim? Ou seja, realmente as coisas estão chegando ao fim. E eu quero só ler uma parte aqui da Bíblia, que é Mateus capítulo 24. Por quê? Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele com os discípulos, e naquele momento, ali que ele está no Monte das Oliveiras, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus que tem a ver com os dias de hoje. E se fosse para ser ignorado, né, se essa preocupação não tivesse nenhuma importância, Jesus teria repreendido os discípulos no momento que eles fazem a pergunta. Porque olha só, eles perguntam assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, 24:3, se você quiser conferir na sua Bíblia, né? Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Os discípulos fazem exatamente a mesma pergunta que no caso nós comentamos aqui, que eu coloquei aqui o áudio, né? E estamos falando que as pessoas fazem hoje. Ou seja, existe sim, no caso, né? Existe uma preocupação das pessoas que é válida, como os discípulos fizeram. Jesus poderia falar bem assim: não, vocês estão preocupados com o fim do mundo? Não vai ter fim do mundo. Não poderia falar, Marcos? Poderia, claro. E se não houvesse com que se preocupar, Jesus não teria, não veio causar... Fazer um sermão, né? Ele fez um sermão aqui, né? Depois fez um sermão, deu descrições, sinais e acontecimentos que teriam lugar prenunciando realmente o final dos tempos e a volta dele. Exatamente. Bom, aí, para você que está nos assistindo, poderia até dizer assim: não, mas é só pegar a Bíblia, né? Abrir a Bíblia e ler que eu vou saber de tudo. As coisas não são bem assim. Se a gente for lá em Atos 8, o eunuco também estava lendo a Bíblia, não é isso mesmo? E aí, Filipe chegou para ele: você entende o que você está lendo? O que ele falou? Como vou entender se não tiver quem me explique? Como eu vou entender se não tiver quem me explique? Aqui, uns aprendem com os outros, né? E Jesus colocou essa missão sobre nós
sobre você também, que está aqui aprendendo, para você ensinar para os outros, né? O que a palavra de Deus diz. Por quê? Se você pegar para ler, estou comentando aqui, né, antes, né, Mateus 24, dificilmente uma pessoa que não tem um contato com a Bíblia mais íntimo vai entender. Porque nós estamos falando aqui de dois acontecimentos. Jesus falou dos sinais do fim dos tempos e falou da destruição de Jerusalém. Nós temos dois eventos no mesmo capítulo. Qual o texto que fala dos nossos dias? Qual o texto que fala da destruição de Jerusalém no ano 70? Então, essas informações a gente vai estar trabalhando aqui, não, Marcos? Vamos. Hoje a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre Mateus 25, mas durante nossos estudos a gente vai tirar essas dúvidas. E o versículo 10, 12, 15, 20, não sei, do capítulo aqui que a gente for pegar, está falando da destruição de Jerusalém ou está falando dos nossos dias? E sem falar que ainda tem texto que tem dupla aplicação, né? O mesmo texto é aplicado aos dias da destruição de Jerusalém e é aplicado aos nossos dias também. Então, digo a todos, né, que estão nos assistindo, é válida essa preocupação? Sim, é válida. E eu vou afirmar para vocês, com base na palavra de Deus, que Jesus está voltando. Isso daí, nós vamos no decorrer dos estudos perceber isso. Não é uma interpretação tendenciosa, né, irmão? Não. Isso está na palavra de Deus e os acontecimentos históricos estão realmente anunciando, né, que o fim está próximo. Mas vamos passar para o tema, né, Marcos? A gente vai ficar aqui conversando, né? Pessoal, é o seguinte, você chegou a colocar o telefone aí, Thiago, pra gente? Olha só, foi colocado aqui, vou colocar mais uma vez, se for possível, né? Tá aí em cima, na barra. Tá vendo? É que eu tô sem óculos aqui, né? Não dá pra ver. Pessoal, esse telefone do WhatsApp é para você fazer perguntas. E a resposta, hein, Marcos? A gente vai mandar como para eles, hein? Tem que mandar a resposta, né? Pelo WhatsApp mesmo, né? WhatsApp. Pelo WhatsApp. O pessoal mandou a pergunta pelo WhatsApp do assunto dessa semana, a gente vai responder pelo WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida ou então tiver alguma curiosidade, eu queria saber sobre um assunto aqui que fala do fim do mundo. Como que entende? A gente vai trazer aqui, né, Marcos? O Marcos vai estar aqui, ele pode fazer, eu posso fazer o estudo também, ou outras pessoas aqui da União, né, podem estar participando. Pessoal, é o seguinte, então chega de conversa, né? Vamos direto ao assunto. Tema de hoje, quase meia-noite na Terra. Então é o seguinte, esse tema de hoje está baseado, né, fundamentado na parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, versos 1 a 13. Eu vou fazer questão de fazer a leitura, talvez você nunca leu essa parte na Bíblia. Depois eu vou passar para o pastor Marcos, para ele então discorrer sobre o tema que tem fundamento nessa parábola. Vou pedir aqui o Tiago para colocar para a gente o texto e eu vou fazer a leitura. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Em outras traduções dizem insensatas também. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pessoal, é o seguinte, isso aqui é mais uma parábola. Jesus tinha o hábito de contar histórias, né, Marcos? Hábito de contar histórias. Essa daqui é uma história
ali, não da festa, mas antes um pouquinho da festa de casamento, né? Uma festa de casamento. E ali as pessoas estavam esperando o noivo que estava atrasado. Interessante que hoje é a noiva que atrasa, né, Marcos? Lá foi o noivo. Então, o tema de hoje é esse daí, Marcos. Explica pro pessoal aí em que horário nós estamos do mundo, né? Quase meia-noite na Terra. Bom dia a todos, queridos pais, alunos, também nossos estimados professores que nos assistem e também você que recebeu este link para apreciar essa mensagem da Palavra de Deus. Também agradeço aqui ao professor Jonas pelo convite, participar desse projeto, e nós vamos juntos então meditar um pouco naquilo que está escrito na Bíblia. E o nosso tema, quase meia-noite na Terra. Queria contar uma pequena experiência. Há cerca de pouco mais de 30 anos, creio que uns 35 anos atrás, eu fui convidado para uma viagem a Belém do Pará. E chegando lá, nos dias que passei por lá, eu participei de um casamento, quer dizer, eu fui convidado para assistir um casamento. E o curioso é que esse casamento atrasou. E nesta ocasião não foi a noiva, não foi o noivo, não foi devido a ninguém da família dos noivos, mas o pastor. O pastor, ele estava envolvido em outras atividades, ele tinha que viajar no domingo cedo para chegar em tempo ao casamento, teve dificuldades na viagem, o ônibus quebrou, etc. E a hora chegou e não tinha o pastor para realizar o casamento. Ainda bem que era casamento, porque se fosse culto todo mundo tinha ido embora, né? Tinha ido embora. Aí, casamento fica. Né? Porém, houve uma certa apreensão, os noivos ficaram nervosos, o noivo até começou a passar mal, fizeram alguns tratamentos com ele. E o tempo se delongou até que deu 11 horas da noite, o povo já estava querendo ir embora, mas veio a notícia, olha, o pastor chegou, vamos aguardar. Então, o tempo passou mais um pouco, e quando estava próximo da meia-noite, houve a entrada do cortejo, as testemunhas se posicionaram, o noivo entrou, depois a noiva foi recebida por ele, estavam diante do altar, e quando o relógio deu meia-noite, em ponto, o pastor à frente abriu a Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, verso 6, um dos versículos lido agora pelo professor Jonas, e lá estava escrito o quê? À meia-noite ouviu-se o clamor. Eis o noivo sair ao encontro. E em base desse texto, ele realizou a cerimônia do matrimônio, e depois de tanta aflição, depois de tanta angústia, houve a festa agora, comes e bebes. E o melhor de tudo isso é que o casal realmente foi feliz para sempre. Até hoje estão juntos. Mas, voltando agora à nossa parábola citada por Jesus no capítulo 25 de Mateus, da qual tiramos essa experiência, agora ligamos com essa experiência. E trouxemos o tema quase meia-noite na Terra. Como entender essa parábola? Como entender essa questão de à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sabe bem quanto? Como entender os aspectos que estão inseridos nessa parábola? Bem, a parábola foi uma forma que Jesus usou, ele abusou, na verdade, desse recurso de linguagem para explicar ideias, ou assuntos, mensagens, verdades relacionadas à salvação, relacionadas ao reino de Deus. E uma definição de parábola é a seguinte: na parábola, na verdade, se usa símiles, se usam metáforas e outras figuras de linguagem. Mas a teologia fala de parábola, que parábola é como colocar algo junto. Por exemplo, se eu quiser falar para alguém que não conhece computadores hoje, falar de um HD do computador, o que eu poderia usar para colocar junto, para comparar? Eu posso pegar uma fita cassete, um disco de vinil, e aí falando daquelas características, para que ele serve, eu poderia ilustrar como usar, ou para que serve o HD. Agora, se for falar para alguém da nova geração, quem sabe o aluno que está nos assistindo hoje, alguém que nem ouviu falar de fita cassete. Pois é verdade. Então, os exemplos aqui foram... Para me explicar o que é uma fita cassete, eu tenho que pegar um HD, pegar um pendrive, sim, perfeito. Pegar uma memória do celular e dizer, olha isso aqui no passado servia para isso, para gravar música. Para armazenar conteúdo, né? Informação, né? Isso, VHS já para filme, né? Etc. Então, comparação, Jesus usou esse recurso. E qual o assunto que Jesus estava abordando naquela ocasião?
professor Jonas já citou que no capítulo 24, o capítulo que antecedeu o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, Jesus, respondendo aos discípulos, ele apresentou alguns sinais que antecederiam a sua vinda. Então, no capítulo 24, nós temos profecias que anunciam a volta de Jesus, ditas pelo próprio Jesus. E a Bíblia toda tem centenas, só no Novo Testamento tem centenas de anúncios, de prenúncios, ou de textos escritos que falam da volta de Cristo. Mas no capítulo 24, de maneira especial. E no capítulo 25, então, Jesus contou essa história para dar ênfase a um aspecto, o aspecto do preparo. O que fazer para que, quando vierem acontecer essas coisas, chegar realmente o fim do mundo, o que as pessoas têm que estar, como se preparadas, preparar para isso. Como se preparar. Isso. Então, aí ele introduziu a história das 10 virgens. Agora, como nós vamos entender hoje? Então, para nós entendermos uma história de 2000 anos atrás, tem que entender. Nós temos que entender um pouco da cultura, como eram as coisas lá. Então, como era uma festa de casamento. Então, aquelas 10 virgens, as 10 virgens citadas no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, na verdade eram damas de companhia, damas de honra, amigas da noiva, que acompanhavam o cortejo, o noivo, da sua residência até a residência da noiva. Então aquelas jovens, elas deviam estar providas com lâmpadas que poderiam ser feitas de barro, né? Um pequeno receptáculo com óleo de oliva, que era o combustível da época para iluminar as residências, palácios, etc. Era o óleo de oliva. E aí tinha uma parte de algodão, um paviozinho, onde acendia. Poderia ser assim. Porém, como elas teriam que passar num ambiente externo, precisava de iluminação. Precisava de uma iluminação maior. E poderia ser que não fosse só uma lâmpadazinha, podia ser uma tocha, né? Uma vara grande, com um pedaço de pano na sua ponta, e ali aquilo era embebido em óleo de oliva, aceso, então aquilo ali iluminava melhor a noite. Porém, na verdade, aquilo gastava muito combustível. Disse que podia durar, cada vez que você abastecia, durava 15 minutos, 20, meia hora no máximo. Se o trajeto fosse longo, precisava levar uma vasilha extra com azeite para de quando em quando alimentar o combustível da tocha ali, dos panos que estavam na ponta da vara. E o que Jesus descreveu na história? Então diz que quando tardou um pouco o noivo se aprontar para ser conduzido até a casa da noiva, e tinham 10 virgens. 5 delas fizeram todo o preparo para que na hora que ele aparecer, a gente está preparado. Qual era o preparo? Ter bastante azeite nas vasilhas, além do que estava na tocha. E 5 ficaram desapercebidas, não ligaram para fazer o preparo, para adquirir o azeite. E o que aconteceu? Na hora, houve o aviso: olha, o noivo está se aproximando, então daqui para frente vocês devem seguir no cortejo. E as imprudentes perceberam que não tinham feito provisão e foram as prudentes e pediram: consegue um pouco do seu azeite? O que ela respondeu? Não, vai faltar para nós duas. Se eu te emprestar, não dá para a gente chegar nem na metade do caminho. Então, vocês vão atrás aí e vê se dá tempo de conseguir. Comprar, né? Comprar ainda. Era um horário bem próprio de comprar também, né? O noivo chegou, verdade. O noivo chegou, as 5 prudentes acompanharam o cortejo, entraram na festa e de repente chegaram as outras 5 batendo na porta. O que o noivo disse? Olha, eu não conheço vocês, não tem mais vaga. Fechou as portas. As outras estavam lá dentro participando da festa, do casamento, e as outras ficaram do lado de fora, né? Então, isso tudo nós temos nesse acontecimento, né? Interessante. Então vamos saber aqui, então, dos dias de Cristo, quase meia-noite na Terra, né? Como se contava, pastor Marcos, as horas nos dias de Cristo? Como que era contado, né? Para a gente conseguir fazer um cálculo para saber que hora que é agora, né? Bem, que horas são? Eu quero ler um outro texto da Bíblia, que está no Evangelho segundo João,
aqui no capítulo 11, versos 9 e 10. Diz assim, ó, Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. É interessante, professor Jonas, a contagem das horas naquele tempo de Cristo e antes dele, etc., até um pouco à frente também, porque eles utilizavam o relógio de sol. De dia era fácil identificar as horas, porque o sol, a sombra, né? A sombra caminhava, né? Então o relógio de sol. Agora é a noite. Então Jesus deixa claro aqui, ó, o dia não tem 12 horas? Sim. Então claro. eles usavam a contagem greco-romana das horas, dividiam 12 horas para o dia e 12 horas para a noite. E um fato interessante, pegando a Bíblia, nós encontramos quando Jesus foi crucificado. Então o relato bíblico diz que ele foi crucificado à 3ª hora do dia. Que hora é essa no nosso relógio hoje? 9 horas da manhã, que o dia amanhecia, e do amanhecer do dia, a 3ª hora do dia dava 9 horas. 9 horas. Ao meio-dia era a hora sexta. Então, de acordo com o relato bíblico, a hora sexta fez-se trevas, né? O céu escureceu e tal, e as pessoas ficaram apavoradas. E dali para frente ainda transcorreram mais 3 horas. A hora 9ª, está escrito na Bíblia, que Jesus expirou. Na hora que ele está consumado e entregou o Espírito. Então, foi para a cruz às 3ª hora, que é 9 horas. A meio-dia o céu escureceu. E a 9ª hora ele expirou. Então, o dia era fácil contar as horas, mas e a noite? Como contar, né? Diz que à meia-noite ouviu-se o clamor: saí, eis o noivo, saí ao encontro. Bem, aí eles usavam outros métodos. Eles, durante a noite, eles tinham as vigílias. Às 12 horas da noite, em 3 vigílias de 4 horas. E então, a partir das 6 horas, sol, né? Das 6 horas, mais ou menos, até as 10 horas, davam 4 horas. Isso. Depois das 10 horas até as 2 da madrugada nossa, de hoje, era a segunda mais 4 vigília. horas, a segunda vigília. E depois das 2 da manhã até amanhecer o dia, a 3ª vigília. Como é que eles dividiam isso? Bem, algumas pesquisas que eu fiz, eu encontrei o seguinte, que não eram bem precisas as divisões, mas mais ou menos aproximadas de acordo com o que a natureza provia para eles. Então, lá pelas 10 horas da noite, costumavam os jumentos ornar. Quer dizer, o que é isso? É o aviso dos animais. O jumento dava aquele ruído característico dele, né? Ornava. Então, às 10 da noite. Depois, o próximo sinal da natureza era lá pelas 2 da madrugada, quando os cães costumavam ficar agitados, costumavam uivar, latir muito. Então, era 2 da madrugada. Às 3 da madrugada já tinha o cantar do galo. Porém, e a meia-noite? A meia-noite não tinha nada que delimitasse. Então eles faziam mais ou menos pela prática. Já o relógio interno que eles tinham, quando dava assim, na metade da segunda vigília, era meia-noite. Perfeito. Agora, isso é interessante, porque se nós relacionarmos esse assunto ao tema que estamos tratando, o fim do tempo. Fim do tempo. Não tem nada assim tão claro quando que vai ser, né? Perfeito. Muito bem explicado, né? Não tem nada tão claro. Porque é exatamente isso. Eles não conseguiam saber que hora era meia-noite, né? Mas conseguiam saber quando estava se aproximando. Quando estava se aproximando. Porque tinha lá 10 horas o jumento, né? Que ornava, né? 10 horas. Então eles ficavam imaginando, ó. Daqui 2 horas, mais ou menos, vai chegar meia-noite. Vai chegar meia-noite. Tinha uma ideia eles tinham um sinal, né? Da aproximação da meia-noite. Verdade. Com certeza. E hoje também nós temos alguma coisa para saber que horário da história da Terra, do planeta, da humanidade nós estamos. Como nós podemos perceber que está se aproximando a meia-noite da história da Terra. Jesus disse: à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo: saíram ao encontro. Como saber hoje a respeito disso? É algo muito interessante, né? Essa parábola tem uma grande lição para nós. Sim. Nós não vamos responder tudo hoje, porque nós temos outros estudos
Perfeito. O professor Jonas vai apresentar aqui os temas, apresentando os sinais, os prenúncios, coisas que estão acontecendo no nosso mundo hoje, que já aconteceram nesse início do século, no século passado, no século XIX, né? Que foram cumprimentos de sinais grandiosos que apontam para quê? Para a proximidade da volta de Jesus, o fim de todas as coisas. Que não é algo que nos deve assustar, porque se nós estivermos atentos ao que a palavra de Deus diz, estivermos atentos a esse Deus de amor que nos ama e quer nos abraçar, Ele fez muitas promessas relacionadas a esse dia. Promessas de buscar os seus filhinhos, buscar os seus, né, aqueles que o aceitam, aqueles que entregam a sua vida ao seu cuidado. Então tem muitas promessas. Então, aquelas 5 prudentes, o que aconteceu com elas? Foram com o noivo, entraram para a festa, né? Para a festa. Foi um momento de alegria, certo? As outras que estavam desapercebidas ficaram do lado de fora. A gente pode, então, resumir aqui para todos os nossos amigos que estão nos assistindo, irmão Marcos, que essas que não entraram, chamadas de imprudentes, insensatas ou de loucas, porque inclusive a tradução que eu li aqui com o pessoal, né, quando a gente começou aqui, foi uma tradução que eu até peguei aqui na internet, aqui ele usa a expressão loucas. Verdade. Não é isso mesmo? Loucas. Seriam, então, as pessoas que não estão preocupadas com sinais. Porque, com relação aos judeus, eles ficavam ali atentos aos animais, né? Se ele ornava, mais ou menos que hora que era. Aí Jesus o que fez? O capítulo 24, como a gente falou antes, então, foram sinais para a gente ter uma noção. Então, se a pessoa não está nem aí para as coisas que estão acontecendo, para os sinais, vai perder a hora, né? Ou seja, é classificado pela parábola, Jesus classifica essa pessoa como imprudente. Com certeza. Não é isso mesmo? Tá certo? Tá certo. Imprudente. Então, uma pessoa que não está preocupada com os sinais que estão acontecendo no mundo, ela é uma pessoa imprudente. Nós precisamos pegar a palavra de Deus e estudar para a gente entender o momento. É possível que o noivo esteja chegando, que o noivo aqui é Cristo, né? O noivo esteja chegando e as pessoas não estão preparadas. Inclusive essa é a lição, né? A grande lição aqui é o preparo. Não é isso mesmo? Verdade. A grande lição é o preparo. Então nós precisamos nos preparar para o dia da volta de Jesus. Precisa fazer esse preparo. Então é o seguinte, pessoal. Nós vamos fazer vários vídeos. O próximo, nós já vamos iniciar capítulo 24 com sinais, para vocês verem o que já aconteceu, o que ainda está para acontecer. Nós vamos fazendo os vídeos. Não perca, que a gente vai trazer mais estudos aqui para vocês saberem em que momento nós estamos vivendo. Mas eu quero encerrar dizendo o seguinte: do que a palavra de Deus apresenta está muito próximo à volta de Jesus. Ou seja, esse grande dia, que vai ser um momento de alegria, de festa, que é o dia da volta de Jesus, ele está sim chegando. Nós temos provas bíblicas que evidenciam isso. Queridos amigos, para encerrarmos o nosso estudo, vamos fazer uma oração, né? Vamos pedir a Deus, né, que o Espírito Santo nos desperte, né? Nos ajude na nossa preparação para esse dia da volta de Jesus. Abençoe você também que está assistindo. Então vamos pedir para você fechar os olhos, você que está em casa. Eu vou pedir o pastor Marcos para fazer a oração para a gente encerrar esse estudo. E lembrando, tem aí o telefone, volta um pouquinho o vídeo que estava aí publicado, né? Você pode entrar no WhatsApp aqui da escola, faça perguntas, observações, sugestão de tema, o que você quer saber com relação ao tempo do fim, né? Aos sinais do final do mundo aí. Faça perguntas que a gente vai trabalhar aqui, né? Então vamos orar, né? Fechar os olhos, né, todos, e o irmão Marcos pode fazer a oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nosso querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento tão especial em que podemos entrar no lar dos nossos amigos, pais, professores, alunos aqui da Escola Renascença e também nossos demais amigos que receberem o link com essa mensagem. E queremos pedir, Senhor, que abençoe a todos, queiras guardar a todas as famílias dos perigos com os quais estamos cercados, especialmente agora durante essa pandemia, e pedir de maneira especial que ajude a todos a compreenderem, aqueles que desejam compreender a Tua Palavra,
que possam receber a iluminação de Ti, Senhor, e possam com humildade buscar na Tua palavra, buscar também através da oração, uma comunhão contigo e também uma compreensão e o devido preparo para as coisas que ainda estão para sobreviver sobre este mundo. Nos ajude Amém. A confiar plenamente em Ti e também a confiar que o Senhor tem o perdão para todos os nossos pecados. Nós te agradecemos por tudo, não merecemos nada, mas entregamos o nosso cuidado, nossa vida, a vida de todos que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, foi um prazer estar com todos. Compartilhe o link que está aí no aplicativo que vocês receberam, o link do YouTube. Só você copiar e colar, como é que é, no WhatsApp, né? Você esparramar para os seus amigos. E se você entrar também no nosso canal, você pode se inscrever se você não for inscrito ainda. Deixa lá seu like. E vamos divulgar a mensagem da Palavra de Deus. Um abraço a todos.